Pelo menos uns 20 incendiários, vai. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Ela falou, só tem incendiário aqui. Bom, a gente começou alguns dias atrás uma mensagem que eu não sei se ela vai se tornar uma série, mas ela é uma expressão daquilo que Deus tem falado comigo nessa temporada. E Deus falou, filho, tudo que você precisa nesses dias é suportar a travessia. E eu preguei sobre o desafio de suportar a travessia quando se caminha no deserto. Falei sobre essa janela que ela existe entre os dois pontos. Olha para mim, não se distrai, pessoal. A janela que existe entre o dia em que Deus te chama e o dia que você vê Ele cumprindo o que chamou para fazer. A janela que existe entre o dia em que Deus te promete e o dia que você vê a promessa se tornar real. É no meio do caminho que grandes feitos de Deus acontecem. Porque é maravilhoso entrar na terra prometida e dormir a primeira noite em Canaã, mas não dá para esquecer do pão que desceu no céu da travessia, na coluna de fogo que se manifestava toda noite. Não dá para esquecer da primeira vez em que se viu água brotar da rocha, ou que se viu o mar se abrir para você passar. Irmão, entende uma coisa? A promessa é um lugar que a gente encontra, onde acessamos a plenitude da vontade de Deus. Mas a promessa é o final de uma estação, mas é a conexão com o início de uma nova estação, porque a sua história não termina quando a sua última promessa em Deus se cumpre. O povo vê livramentos, o povo vê o Senhor fazer, o povo vê o Senhor cumprir, mas quando acessam a terra prometida, agora novas promessas entram em ação. Alguém está pegando isso? Diga amém. É por isso que suportar a travessia não é algo que eu preciso viver só enquanto a próxima promessa se cumpre. É algo que eu vou viver durante toda a minha jornada, porque viveremos de promessa em promessa, de romper em romper, de batalha em batalha, de glória em glória. Então, suportar a travessia é uma palavra inerente à jornada de todo cristão. Se você me ouve agora, se você respira agora, se você está de pé, você está em meio a uma travessia. Algumas delas são mais facilitadas, cercadas de favor, cercadas de auxílio, outras não. Outras a gente precisa enfrentar sozinho. A gente vê momentos em que Jesus ia com os discípulos de um lugar a outro. A gente vê momentos em que Jesus precisou enfrentar as suas próprias travessias só. A gente vê momentos em que o povo de Deus avançava junto, era coletiva a travessia. A gente vê momentos em que homens de Deus atravessavam só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de hoje não é bem um sermão, é mais uma reflexão. E eu vou meditar enquanto compartilho aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Porque na última mensagem eu falei sobre uma travessia em meio ao deserto, e hoje eu quero falar sobre travessias que acontecem em meio à tempestade. O clima é diferente, o cenário é diferente, a geografia é diferente, mas ainda assim é um lugar que se deve atravessar. A gente tem um dos momentos mais extraordinários da manifestação do poder de Jesus é numa travessia em meio a uma tempestade. Os discípulos veem um homem andando sobre as águas. Eles se assustam por não saber ao certo quem é. Alguns começam a achar que é um fantasma, outros começam a achar que pode ser uma alucinação. Mas é Jesus vindo na direção deles em meio à água, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto. Agora olha que interessante, antes disso acontecer, houve uma direção. A Bíblia diz que Jesus fala para eles, olha, atravessem até o outro lado, e daqui a pouco eu encontro vocês. E a gente precisa entender que tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem, e essa ordem já é a garantia de que tudo vai terminar bem, mas essa ordem, essa direção não vai nos eximir de tempestades no meio do caminho. Irmão, guarda isso aqui. Tem lugares que a gente está indo, que Deus pediu para ir. Tem coisas que a gente está fazendo, que Deus pediu para fazer. Tem coisas que a gente está abrindo mão e Deus pediu para abrir. E no meio dessa travessia há tempestades, e às vezes a gente quer voltar atrás. Talvez eu tenha entendido errado, talvez não tenha sido de Deus, talvez isso é algo da minha cabeça, mas entenda isso, foi o próprio Jesus que disse atravessem. Foi o próprio Jesus que disse atravessem. Então entenda, não dá para encarar os desafios da travessia como um termômetro de uma aprovação de Deus. Foi Deus quem mandou ir, foi Deus quem veio a caminho deles, foi Ele quem veio andando sobre as águas, foi Ele quem pacificou o mar, foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele quem silenciou os ventos. Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros esteja te fazendo colocar em xeque
a convicção que você tinha quando começou, será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele vem andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor. Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia, ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco. Elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo. A palavra de Deus diz que no tempo da angústia um amigo se torna irmão. E no tempo da angústia, alguns que a gente chamava de irmão, a gente percebe que nem de amigo poderiam ser chamados. No tempo da angústia, improváveis se aproximam e te alimentam quando você tem fome. No tempo da angústia, alguns que comiam na tua mesa vão embora e nem se despedem. No tempo da angústia fica muito claro o que é fé e o que é otimismo. A fé resiste ao tempo, a fé resiste ao fogo, a fé resiste à crise. O otimismo não. O otimismo tem a sua raiz firmada no centro das nossas emoções, no nosso coração. Por isso, quando a gente sente que o dia é mau, a gente se sente mal. Quando a gente sente que o dia é bom, a gente se sente bem. A travessia te faz perceber o que era uma convicção sobre quem Deus é e o que era só uma ideia a respeito dele. A travessia é como se fosse uma peneira em que permanece o que é bom e puro e se esvai, vai embora aquilo que é fútil, passageiro, aquilo que é frágil.
A travessia, irmão, é um presente de Deus. Porque todas as vezes que a gente consegue suportar a travessia a ponto de chegar do outro lado, a gente vai acessar um novo nível de glória, de unção, de promessa. E nesse novo nível você precisa ter a sua mesa ressignificada, as suas alianças purificadas. Porque não dá para trazer para o novo de Deus aqueles que não suportaram com você a travessia na direção do novo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente vê o próprio Deus fazendo isso em vários momentos. A gente vê o Senhor fazendo isso com o exército de Gideão. Tinha gente demais. A gente vê Deus fazendo isso com aqueles que apoiavam Davi. Alguns homens que eram tidos como loucos se tornaram valentes porque debaixo de obediência não feriram uma aliança e permaneceram no tempo da crise. Se tornaram um exército forte e poderoso quando o homem perseguido agora assume o trono e reina em retidão e justiça. A gente vê isso acontecendo quando o povo de Deus, milhões, que viram a poderosa mão do Senhor enviar pragas, fechar o coração de Faraó, abrir o mar, fechar o mar, prover no deserto e apacentá-los durante a travessia. Eles foram resumidos a milhares, e depois a centenas, e depois a dezenas. Porque, guarda isso aqui, irmão, muitos são os que iniciam a travessia. Você não precisa necessariamente de temor para iniciar. Você só precisa estar animado, motivado, encorajado. Você pode talvez estar só caminhando junto com o todo. Você pode estar no meio de uma geração que caminha para um lugar. Começar não é tão difícil. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo crendo, eu vou crer também. Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo participando, eu quero participar também. Mas a travessia, ela filtra os tolos empolgados dos filhos convictos debaixo de uma palavra de Deus. A travessia, ela vai filtrando a sua real motivação. A travessia, ela vai filtrando a pureza do nosso coração. A travessia, ela filtra alianças, ela filtra histórias. É por isso que todo grande homem de Deus é usado por Deus depois que carrega grandes marcas em Deus. Deus marca homens para marcarem a história. Deus marca famílias para que famílias marquem histórias. Deus marca povos para que povos marcados marquem a história. A gente ouve uma palavra que é usada por muitos de nós como uma palavra de acalento e até de encorajamento, mas foi gerada num momento de sofrimento, de travessia. A palavra de Deus que vem para um povo dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra é dada por Deus a um povo levado cativo. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo escravizado, o povo está sendo acorrentado, mas Deus está dando uma palavra para eles no seu pior momento. Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser Deus porque o seu dia não é bom, eu não deixei de ter pensamentos de paz porque o seu dia é mau, não, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui, diga amém. Então a travessia transforma meninos em homens, a travessia transforma otimismo em fé, a travessia transforma aquilo que é puro em algo mais puro, a travessia transforma aquilo que é bom em algo ainda melhor, a travessia transforma aquilo que é de Deus em algo que agora, além de ser de Deus, carrega o testemunho vivo. Imagina a travessia daquela mulher que sangrava, tendo que adentrar o povo, sabendo que aquilo poderia se tornar sentença de morte. Irmão, houve medo, angústia, preocupação, mas também houve ousadia, fé, convicção. E quando ela rompe a travessia, agora ela não é mais alguém que parou de sangrar, é muito além disso. Porque a cura que Deus libera sobre alguém que teve a ousadia de enfrentar a travessia não é só milagre para o corpo, porque o corpo tem data de validade. Aquela mulher não está mais entre nós, ela morreu. O corpo dela não está mais entre nós, foi curado, mas em algum momento ele foi enterrado. Ele veio do pó e voltou para o pó, mas o testemunho não. O testemunho passou geração, surgiu geração, passaram os tempos, passaram as temporadas, reis, nações, presidentes, estações, mas o testemunho dela ainda fala. Irmão, alguém pega esse nome de Jesus. Há algo que Deus vai fazer em você que vai durar por um tempo, mas o testemunho que Deus quer gerar em você vai ecoar para sempre.
sempre. A palavra de Deus diz que uma geração após outra geração contará a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus, e os nossos filhos serão poderosos na terra, e os filhos dos nossos filhos ainda mais, porque eles não só ouvirão sobre o que Deus é capaz de fazer, eles verão as marcas, os feitos, as cicatrizes, os testemunhos. Os nossos filhos verão o Senhor que nos fez andar em meio a desertos e tempestades, nos aguardar do outro lado da travessia. Vamos, alguém aqui, levante as suas mãos, eu quero orar e declarar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Deus que te chamou para viver algo novo é o Deus que te sustenta enquanto atravessa, e é o Deus que te espera do outro lado quando você chegar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar pão, não vai te faltar aliança, amizades, não vão te faltar testemunhos, não vai te faltar, porque é o Deus que te chamou para andar, é o mesmo Deus que te sustenta em meio ao dia mau, é o mesmo Deus que te sustenta quando coisas naturais te faltam. A palavra de Deus para alguém que está aqui me ouvindo nessa noite é: filho, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Porque travessia é tempo de clamor, travessia é tempo de ouvir os céus, mas ouve os céus quem da terra libera um clamor. Os céus não são proativos, os céus são responsivos. Você dá um passo, os céus se movem. Você libera uma palavra, os céus se movem. Você apresenta o teu coração e os céus se movem. Vamos, alguém aqui? Você enterra uma semente, os céus se movem. Você clama a Ele, os céus se movem. Você busca a Ele, os céus se movem. Porque a palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe do céu resposta. Quem sabe, no meio da tua travessia, aquilo que você está encarando como ausência de resposta dos céus, os céus estão chamando de apatia. Porque a mulher que sangrava e não sangra mais, ela se lançou no meio de uma tempestade. Aquele paralítico que queria ser curado, mas não havia espaço para entrar, ele foi içado do telhado. Aquele Pedro que voltou molhado para o barco, só andou sobre as águas porque propôs a Jesus um caminho. Irmão, pega isso aqui. Jesus constrói o caminho, mas foi Pedro quem propôs ele. Jesus cura a mulher que sangra, mas foi ela quem propôs o encontro. Alguém está pegando isso aqui? É Jesus quem cura o paralítico, mas foram os amigos dele que propuseram aquele encontro. Tem milagres na travessia que só acontecem quando a gente propõe algo. Sabe, no meio da minha travessia, Deus tem me chamado para propor algumas coisas. E as coisas que eu tenho proposto é: Pai, quando tudo isso passar, eu quero te entregar mais do que entreguei até aqui. Eu quero me apresentar mais puro do que eu me apresentei até aqui. Pai, eu quero aprender coisas com a travessia. Porque se a travessia se torna só um caminho pelo qual eu acesso um novo tempo, irmão, eu vou acessar um novo tempo com uma nova patente, mas eu não vou carregar marcas. A travessia, ela tem o propósito de te marcar. É por isso que a travessia não acontece de um topo para um outro topo. A travessia acontece em meio a topos e vales. Deus quer te marcar no tempo da falta. Deus quer te marcar no tempo da humilhação. Deus quer te marcar no tempo da calúnia. Deus quer te marcar no tempo da solitude, da solidão. Deus quer te marcar porque é nesse lugar que a gente é edificado. É nesse lugar que a gente começa a aprofundar as nossas raízes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca as suas folhas permanecem verdes. Irmão, quando você está plantado no lugar certo, uma estação de seca se torna presente. Porque uma árvore plantada no lugar certo, quanto mais seco o tempo lá fora está, mais profundo as raízes dela se tornam. Quem sabe Deus não está te chamando para aprofundar raízes? Quem sabe algumas coisas ocuparam lugares que antes eram ocupados só por Ele? Quem sabe o lugar de dependência foi trocado por conforto? Quem sabe alianças foram trocadas por amizades? Eu estou ressignificando tudo nesse tempo de travessia. Pai, o que você quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? E a palavra que veio no meu espírito hoje, e eu quero que a gente medite sobre ela nos próximos dias, é que
nessa nova estação eu preciso caminhar ao lado de pessoas que têm uma aliança de verdade, porque alianças de papel não resistem ao peso da chuva. Alianças de papel são frágeis. E pode ser o papel mais belo, pode ser uma aliança de papel machê, pode ser bem feita, não deixa de ser papel. Ela pode ser linda, bela, não deixa de ser de papel. Pastor, o que é uma aliança de papel? Uma aliança de papel é algo que de fato representa uma aliança, mas ela é frágil. Não é que não era aliança, mas ela é frágil. Não suporta a pressão, não suporta o tempo, não suporta a luta. Alguém está pegando isso aqui? A gente vê heróis da fé que enfrentaram esse tipo de coisa. Eles acreditavam ter uma aliança firmada, mas no tempo difícil viram pessoas que eles não imaginavam que os deixariam os deixar. Paulo enfrentou isso. Paulo, ele está preso, ele relata sobre pessoas que ele acreditou que estariam com ele para sempre e não estavam mais. Paulo relata sobre pessoas que em algum momento seu coração se desviou, se perdeu. Irmão, Jesus teve 12 escolhidos a dedos e um dos 12 o traiu, o vendeu. Eu amo uma pregação do Brunão que ele fala que o que Judas fez foi muito mais do que entregar a Jesus. O que Judas fez foi colocar preço no seu lugar secreto. Judas precificou o seu lugar secreto. Quanto vale o seu lugar secreto? Para Judas valeu 30 moedas de prata. E muitas vezes a gente olha para Judas e a gente recrimina o que Judas fez, mas sem perceber, muitas vezes fazemos a mesma coisa que ele fez, precificamos o nosso lugar secreto. Nessa nova estação, tantas coisas têm batido a porta, tantas possibilidades têm surgido, tantas coisas têm se apresentado, e uma das coisas que eu e Kezinha a gente mais tem buscado é discernir, Pai, o que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que o Senhor quer fazer no meio dessa loucura toda, dessa transição, no meio dessa nova estação? O que o Senhor quer fazer no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, no meio de tantos levantes? O que o Senhor quer fazer? E uma coisa para mim está muito clara: Ele quer me ensinar numa medida nova a confiar ainda mais nele, confiar ainda menos em alianças feitas de papel. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, e todas elas foram substituídas ou superadas por uma aliança superior feita a partir do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus se manifesta uma aliança superior a todas as outras que já foram feitas. E a partir dessa aliança que eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar bem, porque há sobre você uma aliança feita através do glorioso sangue de Jesus, e Ele te garante, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é por você, é Ele quem luta suas guerras, é Ele quem fala por você quando você não tem mais o que falar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te esconde. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, o Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários comigo aqui. Tem alguém incendiado? Eu quero falar sobre aceleração. E aceleração, entenda, não tem a ver com pressa. Deus não está com pressa de nada. Porque quando falamos de pressa, a gente precisa partir do pressuposto que alguém se atrasou. E por isso está correndo atrás do prejuízo. Eu venho com pressa várias vezes para o culto. Hoje foi um desses dias. Eu cheguei junto com a maior parte das pessoas para o culto. Então eu tenho pressa porque eu estou atrasado. Mas Deus não caminha com velocidade porque se atrasou. Ele caminha com velocidade porque isso faz parte daquilo que Ele quer construir. A aceleração não é pressa. Está comigo ainda? Diga amém.
Então eu quero falar sobre aceleração, eu quero que você tenha esse entendimento. Nós muitas vezes falamos isso, principalmente na igreja. Deus está com pressa daquilo que vai fazer. Não. Deus só viu agora em você uma janela de oportunidade. Ou seja, você talvez por um momento, dentro de anos, você pela primeira vez pode ter falado: Deus, eis-me aqui. E aí tudo começa a acelerar. Não é Deus que está com pressa, é você que agora se disponibilizou. André, o que Deus está fazendo em Miami? Ele está com pressa? Não, é só uma comunidade de fé que se disponibilizou e falou: Deus, nós entendemos que nós não somos do tamanho do auditório que temos, nós não somos do tamanho da conta bancária que temos, nós não somos do tamanho da quantidade de línguas que falamos, nós somos do tamanho do Deus que habita em nós. Então, mesmo sendo pequeno fisicamente, eu creio que o Senhor pode atribuir para nós grandeza e nos colocar entre os príncipes, e é isso que Deus está fazendo. Então, a aceleração é resultado de disponibilidade. Eu quero compartilhar algumas coisas e de verdade, eu queria que você prestasse atenção, porque algumas dessas chaves, elas podem ajudar você a romper em 2021, mas ainda nesse ano também, amém? A aceleração tem a ver com disponibilidade. Por que algumas coisas não acontecem? Porque você não está disponível para que aconteça, é simples assim. Porque nenhum dos discípulos tinha algo que fazia deles especiais em relação aos outros. Pedro era um pescador, irmão, ele fedia peixe. Você tinha cobradores de impostos, você tinha homens simples, rudes. Então por que eles se tornaram o que tornaram? Por conta da pessoa que caminhava ao lado deles. Não tinha a ver com a habilidade de Pedro, mas com Jesus que andava ao lado de Pedro. Não tinha a ver com a habilidade de Marcos, de Mateus, mas com a habilidade, com o poder, com a graça do Jesus que caminhava ao lado deles. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, você está comigo? A única coisa que muda a história de alguém é quando Jesus é acrescentado a isso. Você quer um exemplo? A cruz, ela foi utilizada milhares de vezes antes de ser utilizada com Jesus. Só que os céus nunca se tornaram noite, mesmo estando de dia, quando alguém era crucificado. As pedras não se partiam, os mortos não ressuscitaram, nada mudou a cada homem e mulher que era colocado naquela cruz. Então eu entendo que o poder não era da cruz, o poder era de Jesus colocado naquela cruz. Um pedaço de madeira se tornou o início de uma revolução. Por quê? Porque Jesus foi colocado nela. Homens simples se tornaram revolucionários. Por quê? Porque Jesus caminhou ao lado deles. Cidades pequenas entraram na história e o mundo inteiro agora conhece cidades pequenas por onde Jesus passou. Por quê? Porque Jesus passeou por elas. Então você vai lá em Israel, eu tive a oportunidade de ir no ano passado, e você vê, olha, aqui acredita que Jesus fez isso, aqui acredita-se que Jesus fez aquilo. Irmão, são lugares áridos, alguns deles feios, sem vida, sem nada demais, mas o que colocou eles no centro do mundo e fez com que geração após geração desejassem viajar para aquele lugar? Porque Jesus passou por ali. Então eu quero compartilhar com você que se você quer acelerar em qualquer estação da sua vida, acrescente Jesus a ela. A sua casa não prospera se Jesus não for o centro dela. Você pode ganhar dinheiro, eu estou falando de prosperidade, é diferente. Você não rompe se Jesus não for o centro da construção da tua história. Você pode até estar achando que está crescendo, mas eu não estou falando de crescimento sem propósito, eu estou falando de você construir algo que dura para sempre. Então você pode pegar qualquer coisa, irmão, se você acrescentar Jesus a ela, tudo se transforma. Então a gente está debaixo desse tempo de aceleração. E nesses últimos 2 meses, crescemos e avançamos mais do que nos últimos 6. E eu estou sendo consumido por essa palavra, por isso que eu quero compartilhar isso com você. E de verdade, é um convite, quem quiser pega. Eu quero muito compartilhar o que pode ajudar você a sair de um lugar ok, para um lugar onde Deus deseja te colocar. Mas eu preciso que você gere expectativa em relação ao que Deus vai fazer, amém? A gente está saindo desses últimos 2 meses numa aceleração que se compara aos nossos últimos 6. E eu estou exausto emocionalmente, fisicamente, a gente está se desgastando, é como se fosse, sabe aquele finalzinho do tubo da pasta de dente, que a gente aperta porque sabe que ainda tem alguma coisa para sair. E talvez alguns me perguntariam, pastor, mas por que você não descansa? Porque eu tenho uma firme convicção que até o último dia desse ano, a gente precisa terminar a construção das bases pelas quais a gente vai se mover no próximo ano. Irmão, tem muita gente que não está se movendo porque não está gastando tempo construindo as bases pelas quais vai se mover. Não tem como um avião decolar se não tiver uma pista. Não tem como nada acontecer se não tiver uma base. Não tem como um edifício permanecer de pé se não tiver fundamentos. Não tem como uma igreja permanecer viva se Jesus não habitar em meio a ela. Não tem como nada acontecer sem que você antes construa as bases para que aconteça. A loucura é que muitas vezes a gente quer prosperar, avançar, romper, mas não gasta tempo construindo as bases pelas quais isso vai acontecer. Você quer prosperar? Então construa uma base de generosidade. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá.
Você quer experimentar paz que excede todo entendimento? Então abre mão do teu direito de entender. Você quer viver milagres? Então para de achar que a lógica vai levar você para onde você precisa. A fé não respeita a lógica. Então tudo que eu quero viver, antes eu preciso construir algo. Está comigo ainda? Amém? Então por que a gente não está descansando até o último dia? Porque eu tenho uma palavra de Deus, uma firme convicção. 2021 vai ser um ano de romper sobrenatural. E a gente vai começar 2021 da forma que a gente terminou 2020. Irmão, a minha questão é, se estávamos aonde estávamos no dia 8 de dezembro do ano passado, se começamos aonde começamos em 8 de dezembro do ano passado, imagina começando no próximo ano, da onde estamos finalizando esse. Com uma comunidade de fé mais madura, com pessoas ainda mais apaixonadas, com ainda mais visão, maturidade, recursos, disponibilidade. Então entenda isso, em nome de Jesus. Você decide como vai ser o teu ano de 2021, porque é você que vai gastar tempo ou não construindo as bases em 2020. Irmão, uma das maiores loucuras que nós como cristãos fazemos é assumimos um papel de reatividade. A gente reage quando algo mal acontece. Então eu estou doente, eu peço para que Deus me cure. Eu estou falido, eu peço para que Deus me prospere. Eu estou triste, eu peço para que Deus me alegre. Irmão, a fé não é para a gente reagir ao que está acontecendo. A fé é para a gente declarar o que vai acontecer. Então não espera 2021 começar para você falar, meu Deus, o que vai ser desse ano? O que esse ano espera? Irmão, esse ano não tem nada reservado para você que você não tenha ainda declarado sobre ele. O problema é que a gente começa uma semana, a gente começa a nossa segunda-feira, e a gente quer saber, vamos ver o que vai dar essa semana. Não, você não vai ver o que vai dar nessa semana, você tem que dizer para ela como vai ser essa semana. Então todos os dias, desde que eu comecei a pregar, eu começo falando, esse ano já é o melhor ano da nossa vida. E desde que eu disse isso e criei nisso pela primeira vez, não houve um ano que fosse pior do que o ano anterior. Pelo contrário, esse ano é mais próspero do que o anterior, é mais intenso do que o anterior. Deus tem feito coisas mais absurdas do que o anterior, mas a bondade de Deus é tão escandalosa, a ponto de eu saber que esse ano é incrível, mas ainda não se compara com o ano que vem. Essa firme convicção que move a gente, é debaixo dessa aceleração que nós estamos em Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Então a gente precisa ter esse entendimento. O que você está fazendo em 2020? Eu estou construindo as bases pelas quais Deus vai se mover no ano que vem. O que você está construindo nessa década? Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, a gente está no início de uma década. Você tem noção do peso profético disso? Tem um ciclo que começou em 2020, tem uma season, new season, é um novo tempo, uma nova estação, tem coisas novas acontecendo. E sabe uma coisa que eu aprendi estudando a história da Bíblia e olhando para a minha própria história? É que se tem algo que o inferno é especialista em fazer, é tentar impedir aquilo que Deus já prometeu que faria. Então quando Jesus está prestes a nascer, manda matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas ele sabia que tinha um libertador no meio daquela geração. Quando Moisés está sendo gerado, Faraó manda matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas sabiam que tinha um libertador no meio daquela geração. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Olha para mim, irmão, não se distrai, em nome de Jesus. Eu quero chegar num ponto simples. Se essa década começou do jeito que começou, imagina o que Deus tem preparado para os anos que estão por vir. Porque toda fúria do inferno em tentar parar algo é proporcional àquilo que Deus tem reservado para isso. 2020 começou, irmão, com uma pandemia global, lockdown. Agora a gente está vindo com a segunda onda de lockdown. Economias quebradas, pessoas em crise. Quantas famílias perderam pessoas que amam? Política em crise. Homens que, nações colocaram expectativas porque houve uma mudança política absurda nesse último período de eleição. Não sei se você percebeu. França, Brasil, Estados Unidos, a gente teve uma mudança política e muitas pessoas colocaram a sua expectativa nessa mudança porque gerou um extremo. Nações foram para opções que eram extremistas, como se dissessem, irmão, se isso aqui não der certo, nada mais vai dar. E a expectativa foi se frustrando em homens, em políticas, em cenários, em contextos. Então é o ano da pandemia, é o ano do lockdown, é o ano da mudança política, é o ano de surpresas. A gente está vendo jacaré gigante atravessando a rua de Miami, a gente está vendo gafanhotos gigantes vindo pela Argentina, a gente está vendo coisas que a gente fala, mano, isso aqui está igual uma Jumanji. Não é verdade? A gente fala, o que falta acontecer, irmão? Aí você vê, sei lá, um ornitorrinco, mano, descendo de paraquedas no meio, fala, mano, não falta mais nada. Daqui a pouco você vê, a gente está no meio de parece que é um filme.
Mas a grande verdade é que você dá o seu nome ao seu ano, o nome que você quiser. Como os livros de história vão falar de 2020? O ano da pandemia global. Cara, pega essa chave em nome de Jesus. Como os livros de história vão tratar 2020? O ano da pandemia global. Eu posso mudar os livros de história? Não. Mas eu posso mudar o rumo da minha casa. A pergunta que eu vou ter que responder para os céus é: como os meus filhos vão chamar o ano de 2020? Como a minha família vai chamar o ano de 2020? Eu, como líder dessa igreja, o que eu vou ter que responder para Deus é: como a comunidade de fé que eu lidero pode chamar o ano de 2020? Então não importa se os livros de história vão dizer que esse foi um dos piores anos que já aconteceu, a minha casa pode dizer: esse já é o melhor ano da nossa vida. É o ano em que o Benício chegou e apesar de um... Pode aplaudir, se for para Jesus, você pode aplaudir. Suíça conectado também, glória a Deus. Reino Unido também entrou agora. É um ano, irmão. Olha que loucura isso. Na minha casa é um ano em que o Benício nasceu em meio a uma pandemia global sem a minha casa pegar o Covid. A gente entrou e saiu de um hospital extremamente contaminado sem ser tocado. É um ano em que a nossa igreja prosperou, a gente avançou. É um ano em que Deus mimou a gente até em detalhes. É um ano em que a nossa igreja cresceu de forma absurda. A gente saiu de uma comunidade com 100 pessoas para tocar milhares delas. Se você for olhar sobre qualquer prisma, você vai ver que na mesma intensidade que algo tentou te parar, Deus está também impulsionando você. Só que a gente que escolhe para onde os nossos olhos olham, se vão olhar para o levante do inferno ou se vão olhar para o mover de Deus. Então para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, olha para aquilo que já está acontecendo. Para de olhar para aquilo que o inferno chama você e olha para aquilo que Deus está te chamando. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, o papel do inferno sempre vai ser de nos confundir. O inferno chama você pelo teu pecado, Jesus chama você pelo seu nome. O inferno chama você pelo teu passado, Jesus apresenta o tempo inteiro o teu futuro. O inferno sempre vai tentar deformar quem você é. Deus está o tempo inteiro construindo quem nós somos. Tem um princípio que eu aprendi, isso mudou minha vida para sempre, irmão. Esse princípio é: ninguém pode dar o que não tem. Faz sentido? Ninguém pode dar o que não tem. Então o inferno faz o que faz porque é o que ele tem para dar. A palavra diz: o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenha vida e para que tenha abundância. Então entenda, o inferno não está mais furioso esse ano do que esteve nos outros. Isso é quem ele é, isso aqui é o que ele sempre fez. Ele veio para confundir geração após geração, ele veio para frustrar os planos de Deus, ele veio para abater pessoas, para destruir famílias. Mas existe uma palavra de vida eterna que nos sustenta: Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Irmão, eu sou apaixonado por essas passagens e eu queria te fazer esse convite. Se você puder, se você quiser, recorta algumas delas e coloca em lugares que para você sempre estão visíveis. Coloca no teu espelho quando você for lavar o rosto pela manhã, escovar os dentes. Coloca no retrovisor do teu carro, coloca no desktop, coloca em lugares que você pode sempre lembrar. Primeiro de forma física, depois aquilo vai se tornar uma verdade em você, a tal ponto de você não vai precisar de mais nada para lembrar do que Deus já te falou. Se você for perceber, eu já falei sobre isso, as minhas orações, principalmente no início do culto, são clamores, declarações de fé, nada mais são do que orações, trechos de orações de Davi, trechos de orações do salmista, trechos de palavras do próprio Jesus. Então a gente precisa entender as verdades que Deus já estabeleceu para nós e a gente se agarrar a elas e usufruir delas. Não são jargões evangélicos, não são frases de efeito gospel, não são ideias de coach ou qualquer coisa de autoajuda. Irmão, são fundamentos eternos que sustentaram geração após geração. Quando a gente vê a Bíblia é um conjunto de livros, e quando Jesus ele chega, não havia ainda o Novo Testamento, porque foi a partir dele que o Novo Testamento existiu, a nova aliança se estabeleceu. Mas quando Jesus chega, aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, é a Bíblia que existia na época. Então Jesus, ele lia exatamente esses trechos, e ele ia para a sinagoga, e ele declarava Isaías, ele falava sobre Jeremias. Então entenda isso em nome de Jesus, o próprio Deus, quando se fez carne, se enchia da palavra e manifestava ela. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, ele é o verbo, e ainda assim, sendo o próprio Deus, como homem, se encheu de si mesmo, ou seja, da vida de Deus.
Então ele acabava de fazer milagres e ele se escondia do povo. A gente acabou criando uma teologia em torno dos montes. O monte é diferente. Por que o monte é diferente? Porque você parou tudo para subir no lugar e falou: Deus, eu quero mais de Deus. Mas não tem a ver com a geografia, com a altura do monte, não tem a ver com nada disso, irmão. Mas por que Jesus ia para os montes? Porque é como se ele dissesse: qual é o lugar mais isolado que eu posso estar, a ponto de ninguém tirar o meu tempo de relacionamento com Deus? É no monte. Então é para lá que eu vou. Jesus saía do meio da multidão, saía do meio da euforia, Jesus saía do meio de toda aquela badalação, milhares de pessoas em torno dele, e ele falava: eu preciso ter tempo com Deus. Por quê? Porque se vocês querem mais daquilo que eu carrego, deixa então eu me encher mais daquilo que eu preciso. Irmão, olha para mim, 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. Você está se enchendo de fé, 2021 vai ser marcado por fé. Você está se enchendo de Deus, 2021 vai ser marcado por Deus. Você está se enchendo de esperança, 2021 vai ser marcado por esperança. Você está se enchendo de expectativa, 2021 vai ser um ano de altas expectativas. O problema é que às vezes a gente se enche de medos, de palavras contrárias, de dúvida. A gente não entende por que a gente não consegue dormir em paz ou crer que algo vai acontecer, porque a dúvida sempre vai paralisar você. A função da dúvida não é gerar mover, a função da dúvida é gerar paralisia. Eu tive em Las Vegas há 3 anos atrás, eu falei sobre isso, acho que aqui em Miami, não sei se eu já comentei. Eu tive em Vegas há 3 anos atrás, eu tinha acabado de sair de LA, peguei a estrada, fui para Vegas e falei: uau, que loucura, demorei 29 anos para conhecer essa cidade, diferente e tal. Eu estava indo para um show do Cirque du Soleil, que ficava no Mandala Bay. A gente está num restaurante, do nada, começou um tiroteio. O maior ataque terrorista com arma da história dos Estados Unidos. Eu estava exatamente lá, no meio daquela loucura. Eu falei: Deus, eu demorei 29 anos para chegar, eu chego logo hoje. Onde que era o show do Cirque du Soleil? No Mandala Bay. Um atirador quebra a janela, coloca a arma para fora e começa a atirar o Léo. Alguém lembra disso? A polícia invadiu o lugar que a gente estava, todo mundo no chão, levou a gente para dentro da câmara, era como se fosse uma câmara frigorífica. Não estava gelada, mas era uma câmara frigorífica do restaurante que a gente estava. A gente foi lá para baixo, lá para o subsolo. Eu entrei no grupo do time, lá do Rio, removi a Quezinha e mandei uma mensagem. Falei: gente, está tendo atentado terrorista, eu estou com pouca bateria, orem por mim, eu não sei o que está acontecendo ainda. Por que você está falando sobre isso, André? Porque eu posso dizer, eu vi claramente o que o medo faz. Eu vi uma senhora que ela ficou imóvel no meio da escada, ela não conseguia se mover. E todo mundo falava: vai, move. Ela parou. O medo, irmão, tem uma função de paralisia. Estava todo mundo assustado. Você vê no olhar de alguém que está com medo. O medo é a expressão da dúvida. É engraçado porque meses antes eu tinha sido internado, meu coração quase parou, tive endocardite bacteriana aguda, fiquei no CTI, todo entubado, mas eu nunca tive dúvida se aconteceria algo de ruim comigo. Eu estava super em paz. Naquele dia foi diferente. Eu falei: cara, eu acho que hoje alguma coisa pode acontecer. Está diferente. O clima de tensão, você sente o cheiro no ar de tensão. Então aquela experiência para mim foi como se fosse a personificação do medo. O medo nada mais é do que a expressão da dúvida. Porque se alguém está com medo, como naquele dia, qual era a dúvida? Será que eu vou sair daqui? Será que eu vou conseguir me salvar? Será que eu vou ser atingido? Será que eu vou morrer hoje? O medo em meio a cenários de crise financeira nada mais é do que a dúvida: será que eu vou prosperar? Será que o meu negócio vai dar certo? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir sair desse lugar? O medo em relação à nossa família nada mais é do que a dúvida: será que eu vou conseguir cuidar da minha casa? Será que meu casamento acabou? Será que meus filhos vão ter orgulho de mim? Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa entender o que a gente está trazendo para dentro do nosso ano. É justamente isso que vai se expressar no próximo ano também. A gente fica se enchendo de medo, palavras contrárias, críticas. Eu vou ser muito sincero, eu tenho alguns jornais que eu gosto de assistir, são muito pontuais. E eu assisto para entender um pouco da visão deles. E é interessante porque cada vez mais tem se desconstruído o carinho que eu tenho por alguns desses jornalistas. Porque eu percebo que, independente do cenário, ele sempre tem uma visão pessimista a respeito do que está acontecendo. Independente do cenário. Eu acompanho esse jornal
Um deles, por exemplo, é transmitido de Nova York para o mundo, tem outro que é em São Paulo, e um outro que é um jornalista que fica na Itália. E sabe o que é interessante? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando se falava sobre o Trump, por exemplo, eles tinham uma visão pessimista a respeito do outro oponente, mas eles também tinham uma visão pessimista a respeito do Trump. E ele foi eleito, eles começaram a ter uma visão pessimista a respeito do governo. E aí começaram a ter agora uma visão pessimista a respeito da eleição. E começaram a ter uma visão pessimista a respeito da economia. E sabe o que eu percebi nesses últimos 5, 6 anos que eu acompanho eles ininterruptamente? A questão não é o mundo, a questão é a forma como eles enxergam o mundo que está ao seu redor. Eles são pessimistas em relação a qualquer coisa que possa acontecer. Então, se um prédio novo é construído em Nova York, eles conseguem ter uma visão pessimista. São menos vagas, são menos não sei o quê, é dinheiro gasta à toa. Se um hospital é construído, eles conseguem ter uma visão pessimista. E sabe o que é interessante? A gente precisa entender que em alguns momentos nós estamos exatamente assim. Nem sempre o problema está na estação que a gente está. A verdade é que a maior parte das vezes o problema pode estar em você. A gente tem que ter esse entendimento. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Está abençoando alguém essa palavra? Deus me trouxe para cá ano passado. Eu sou hoje um pastor brasileiro na América. E a primeira coisa que me causou estranheza, fecha a porta ali por favor, produção. A primeira coisa que me causou estranheza é que eu sempre ouvi falar do American Dream. Sempre. American Dream, é o sonho americano. Ter uma casa, ter crédito, um bom carro, qualidade de vida e seus filhos crescendo num lugar confortável. Sabe o que eu percebi? Muita gente, quando veio para cá, perdeu a capacidade de sonhar. Muita gente que está aqui, talvez possa ser a sua realidade. Você que está em qualquer lugar do mundo, isso tem muito a ver com você também. Brasileiros em Portugal, Suíça, Irlanda, Bolívia, Espanha, França, Angola, Moçambique, Itália, Inglaterra. Eu tive na Inglaterra pregando ano passado, eu tive na França, e você vê o mesmo quadro. Pessoas que largaram tudo para construir uma história e quando chegam lá perdem a capacidade de sonhar. Por quê? Porque a gente acredita que é aquela geografia que vai trazer sentido para a gente. A gente acredita que é aquele governo, aquela economia que vai trazer alegria para a gente. Irmão, a única coisa que ajuda a gente nos Estados Unidos em relação a sonhos é perceber que não tem a ver com o lugar ou com a economia para a gente sonhar. Eu conheço casais que vieram para cá e se divorciaram, conheço famílias que eram felizes no Brasil e vieram para cá e se deprimiram. Eu conheço pessoas que estão querendo voltar para o Brasil porque falaram, cara, eu não me sinto feliz aqui. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Ok. Por que isso acontece? Porque não está no lugar. Adão pecou no jardim. Jesus resistiu ao pecado no deserto. Judas teve o melhor pastor que alguém poderia ter e preferiu trocar ele por 30 moedas de prata. E nós nunca vimos Jesus pessoalmente, mas paramos tudo para dizer, queremos aprender com você. Ou seja, não tem a ver com o lugar que você está, irmão. E não tem a ver com o calendário que você está, e não tem a ver com o ano que você está. O que eu queria compartilhar com vocês, eu não consegui entrar na palavra hoje, eu vou terminar ela à noite. Eu queria falar sobre a necessidade de colocarmos algumas coisas em ordem. E hoje eu queria pregar sobre a necessidade de colocarmos em ordem as vozes ao nosso redor, colocarmos em ordem a nossa fé e colocarmos em ordem a nossa visão. Porque de verdade eu acredito que o ano que você vai viver é uma expressão de como está organizado as coisas dentro de você. É impossível curar se não for curado. É impossível libertar se não for livre. É impossível liderar se não for líder de você mesmo. É impossível esperar que o ano seja um ano incrível se as coisas não estiverem bem resolvidas dentro de você. Expectativas alinhadas, o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que de verdade, guarda isso aqui, eu estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém pode continuar atento aos próximos 5 minutos? Amém? Vocês estão comigo? Eu queria de verdade que você entendesse que o próximo ano é a expressão de tudo aquilo que você carrega. É como um copo que em algum momento foi esbarrado. Ele só pode derramar aquilo que ele está cheio. Se eu derrubar essa garrafa, vai cair água. Se eu colocasse uma xícara de café e derrubasse, cairia café. Eu sei que é ridículo, é uma revelação revelada, é muito simples. Mas Jesus era didático algumas vezes também. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Ninguém pode dar o que não tem. A minha pergunta é, se esse ano é como alguém colidindo contra você, o que sai de você quando as pressões vêm?
Se eu estou cheio de esperança, as pressões fazem com que eu libere ainda mais esperança. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma posição que eu escolhi optar até alguns anos. Se você quiser caminhar perto, e o Leandro, algumas pessoas do music, o staff, pode falar a respeito disso. Você vai ver que tem momentos que eu chego a ser quase chato, de tão esperançoso em relação ao que Deus vai fazer. Não tem espaço dentro de mim para pessimismo, irmão, porque eu olho para quem eu era e o que Deus está fazendo. Eu olho para como Ele pega improváveis e coloca no lugar que Ele quer. Irmão, eu não consigo mais. Teria que ser um exercício, desacreditar na bondade de Deus. Teria que ser um exercício. Eu acho que talvez se eu desse o microfone para o financeiro, seria a pessoa para melhor falar a respeito de como eu utilizo a fé e a esperança na construção da história que a gente está construindo. Estou mentindo? Quanto tem na conta? 4.000. Tá bom. Da meia hora, mano, o que aconteceu? Eu falei, cara, comprei o que precisava para o music. E como vai ser? Deus proverá. E Ele provê. E a fé vai sendo edificada. E assim em tudo, sem exceção. Eu já falei com vocês, amor, como a gente vai pagar o parto? Amor, não sei, mas até o dia do parto vai chegar, fica à vontade, fica tranquila. Aí uma editora entra em contato, fala, cara, vamos fazer um livro? Eu falei, eu não tenho tempo, mano, a gente está no meio da quarentena, igreja fechada, lockdown. Eu falei, peraí, eu tenho um livro que eu escrevi alguns anos atrás, a gente podia relançar. E relançamos. E foi o maior sucesso de vendas da história da editora até aquele momento. Guarda isso, irmão. Pega essa chave. Esse livro era novo? Não. Onde é que ele estava? Na prateleira da minha casa. É como se Deus falasse, a provisão que você precisa para a nova estação já está dentro da tua casa. Você só tem que enxergar. É o mesmo livro, do mesmo autor, 3 anos antes, 3.000 cópias, sei lá. 3 anos depois, 6, 7, 8 mil cópias só na pré-venda. Mano, quanto é que tem? Tem X, vou converter para o dólar. Exatamente o valor para pagar o parto, fazer o quartinho do bebê e comprar algumas coisas para o enxoval. É como se Deus falasse, a necessidade que ainda vai surgir, eu já antecipei a provisão antes dela chegar. Então quando você vive algo como esse, irmão, vamos ser sinceros, não tem como ser pessimista. Eu não consigo, não tem mais espaço dentro de mim, pela experiência que eu tive, para ser pessimista. Eu tive endocardite bacteriana, a expectativa de morte é de 1 para 3. Você ia me visitar, eu ia te oferecer Kit Kat. Eu tinha um armário cheio de Kit Kat escondido no banheiro. As pessoas iam me visitar e falavam, você quer um café? Ligava para, tem como trazer um café, por favor? Estou com visita aqui, senta aí, mano, como é que você está? Eu entrei naquele quarto, eu falei, uau. Eu olhei para o número daquele quarto, é um dos capítulos do livro. Eu entendi, eu falei, esse número do quarto, ou vai ser o número da minha cela, ou vai ser o número do meu lugar secreto, eu que vou escolher. Eu falei, Deus, eu quero que esse lugar se torne um memorial de gratidão. As pessoas vão entrar aqui e vão se constranger. E foi o que aconteceu. Você escolhe, irmão. Você pode estar numa cobertura de frente para a melhor praia de Miami deprimido. Você pode estar dentro de um quarto de hospital alegre, contente. É como o salmista fala, por que se abate, minha alma? Ele está falando com ele mesmo, por que você se abate? Olha para o Deus da tua salvação, coloca a tua esperança nele. É um exercício, irmão. Ele tem que ser todos os dias como um músculo. Ele tem que ser todos os dias desafiado. Gratidão tem que ser todos os dias exercitado. Então se você falar, André, não vai dar certo. Eu olho para a internação, índice de mortalidade 1 para 3. Eu olho para o meu casamento, quase nos divorciamos no primeiro ano. Estamos completando 13 anos de casado. Eu olho para os meus filhos, Cecília, Ninando, Benício. Eu olho para essa igreja. Nunca me imaginei pastor, nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei escrevendo, nunca me imaginei morando em Miami, nunca me imaginei falando com vocês. E olha onde é que a gente está, olha o que Deus está fazendo. Você pega o top trend, irmão, a gente está entre os 3 primeiros de igrejas americanas. Somos uma comunidade de fé com menos de 1 ano, um pastor que não fala a língua local. Tem bicho estudante e ainda não tem nem social. A gente tem que olhar para a gente, cara, e a gente tem que olhar para o que Deus está fazendo, e a gente vai perceber que não faz sentido, e a gente vai entender que é Ele que está fazendo. Eu olho para o que Deus está fazendo, eu olho no espelho, eu falo, só pode ser Deus, não faz sentido. Então, algum tempo atrás, deixa eu compartilhar algumas coisas só para edificar a tua fé. A gente estava passando um terreno baldio, tinha um ônibus escolar parado. Eu falei,
cara, olha o tamanho desse ônibus, dá para fazer o Kids aí dentro. Aí eu, peraí, dá para fazer um Kids aí dentro. Pessoal, pensei em a gente comprar um ônibus escolar, fazer uma sala do Kids, o que vocês acham? Eu acho legal e tal, e começaram a botar link. Aí o Márcio achou pastor, achei esse daqui, ó. Negociei com um cara, ele falou que por 1.200 ele vende. Eu falei, eu tô indo lá agora, era à noite. A gente foi lá, chegou no pátio, ficou meia hora lá, ele falando sobre política, uma visão boa inclusive que ele tem sobre política. E aí ele falou, então tá fechado o negócio? Eu falei, tá, só tem uma condição, você tem que ir dirigindo o ônibus. Ele falou, não tem como. Eu falei, cara, eu não vou dirigir esse ônibus, eu não sei dirigir e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí ele veio. No caminho, a pergunta, dá para entrar com ônibus? Eu falei, não sei, mas a gente vai fazer caber. Quando ele olhou ali, ele falou, não dá para entrar, tem uma árvore. Eu falei assim, dá, vamos medir. A gente mediu e tinha alguns centímetros de distância entre a parede e a árvore para entrar. Eu falei, dá para entrar. Aí começa a entrar com o ônibus, aí, peraí, tem um problema, o portão, o trilho do portão não dá pela altura do ônibus. Eu falei, não tem problema, a gente arranca o portão. Arrancamos o portão. Entramos com o ônibus. Pessoal, custa $1.200, se alguém puder enviar $100 para ajudar, as pessoas foram enviando. O ônibus já chegou aqui pago. E dias depois, alguém no Brasil que nunca pisou aqui, enviou o recurso para concluir a obra. André, onde é que você quer chegar? Irmão, a distância entre a visão que Deus te deu e aquilo que Deus fez é o quanto você tem de expectativa naquilo que Ele pode fazer. É por isso que eu conheço homens que têm visões incríveis, mas não conseguem tirar do papel. Por quê? Porque têm boas ideias, mas não apresentaram ainda para a pessoa certa. Irmão, não é o tamanho da tua visão, da tua habilidade, não é o que você sabe, é aonde você escolheu se esconder. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra não diz aquele que visita a Deus na crise. A palavra não diz aquele que visita a Deus no dia mau. Diz não, aquele que habita no esconderijo. Cara, a gente poderia discorrer por horas só falando sobre esse trecho. Aquele que habita, fala sobre permanecer, fala sobre habitação. Não é uma pousada, é uma morada. Eu decidi habitar e daqui eu não saio. Aquele que habita no esconderijo, a palavra está deixando clara, é um lugar escondido em Deus. Os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão. Por quê? Porque você está escondido em Deus. As notícias ruins vão te procurar e elas não vão te encontrar. Por quê? Porque você decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo. E a palavra continua dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vai estar debaixo da sombra dele. Irmão, só existe sombra quando algo maior do que você está tapando a luz que vem sobre você. Ele está dizendo, existe algo que vai te cobrir, que vai te guardar, que vai te esconder, e você vai estar debaixo dessa sombra, e você vai ter descanso. Eu quero orar com você, feche teus olhos em nome de Jesus. Tempo de aceleração, tempo de esperança, tempo de fé, tempo de milagres, ano da multiplicação, ano do romper, ano da bênção, ano de viver promessas, ano de andar sobre as águas, ano de experimentar a bondade de Deus numa dimensão que nunca experimentamos até aqui, ano de tocar enfermos e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo curados, ano de orarmos por homens e mulheres cativos, famílias cativas e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo libertos. Eu sou fruto disso. A minha casa era motivo de oração de uma família cristã lá em Cabo Frio. Depois de algum tempo a minha família aceitou o convite, os meus pais entraram numa igreja, nós nos convertemos, porque há poder na oração, há poder na concordância. Ano de nós orarmos por famílias e elas serem tocados, ano de nós sermos guardados por intercessores que nem conhecemos e eles nos abençoarem, ano de prosperidade, ano de favor sobrenatural, ano de Deus levantar improváveis. Como vai ser 2021, André? Naturalmente eu não sei, mas espiritualmente é esse o nome que eu dou para esse ano. Ano da bondade de Deus, me guardando a nossa entrada e a nossa saída. Ano em que Deus vai nos dar visões proféticas. Ano de experimentarmos junção criativa. Ano de bebermos direto da fonte. Ano da gente parar de procurar em coisas e em relacionamentos aquilo que vai saciar a nossa sede. Só Deus pode saciá-la. Ano de nós nos conhecermos melhor. Ano de nós conhecermos mais quem Ele é, o que Ele pode e aquilo que nós carregamos. Ano de vivermos promessas. Ano de multiplicação das nossas sementes e de multiplicação superabundante dos nossos
nossos frutos, como diz a palavra, os nossos celeiros não comportarão. A gente vai compartilhar não só porque a gente é generoso, mas porque também não dá nem para reter tudo que Deus vai derramar. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Ano de recebermos boas notícias e de darmos boas notícias também. Ano de nós lembrarmos todos os dias que somos portadores de boas novas. Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. Deus nos chamou para anunciarmos a luz, apontar o caminho e não o pecado. Ano em que nós vamos experimentar uma nova porção de Deus, uma nova porção de fé. Ano em que você e seus filhos e a tua casa se descansarem em Deus e se esconderem nele, experimentarão a sombra do Onipotente, a paz que excede todo entendimento. Ano dos nossos pensamentos serem lavados com a água da vida, o nosso coração batendo no mesmo ritmo do coração de Deus. Ano em que os nossos pés não vão vacilar, pelo contrário, Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que sequer tropecemos em pedra alguma. Ano em que Deus vai nos livrar do mal, do homem mau. O pão nosso de cada dia Ele nos dará todos os dias da nossa vida. Ano de perdoarmos as ofensas, ano de perdoarmos as dívidas e sermos perdoados também. Ano de clamarmos para que o reino dele venha, e ele virá, e certamente a gente vai ser completamente surpreendido por aquilo que ele vai fazer. Ano da gente terminar 31 de dezembro de 2021 falando: Deus, eu não tinha ideia de tudo que estava a ser reservado para esse ano, mas eu sei que 2022 vai ser ainda melhor, e 2023 e 2024. Pai, nós abençoamos esse ano de 2020, nós te agradecemos por tudo que aprendemos nesse ano. Ano de escola de fé. Esse ano foi uma escola de fé. Esse ano nos trouxe maturidade, resiliência, resistência, autoridade. Esse ano aprofundou as nossas raízes, revelou o nosso caráter. Pai, nós abençoamos os últimos dias desse ano, nós declaramos um tempo de aceleração. Pai, nos coloca no lugar que o Senhor deseja, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro em nome de Jesus para que todo medo, toda dúvida, todo que tem roubado de nós a alegria, saia de cena agora. Eu oro por cada pessoa nesse auditório, cada pessoa conectada em qualquer lugar do mundo. Nós declaramos vida de Deus sendo derramada sobre você, como a chuva serôdia que é derramada sobre a terra seca, como a alegria que vem pela manhã, mesmo depois de uma noite de choro. Eu declaro em nome de Jesus os teus olhos sendo abertos, a tua boca sendo aberta, toda mordaça que te impedia de clamar, caindo por terra agora, você sendo renovado por Deus. Eu oro em nome de Jesus para que venha sobre você um bálsamo, desde a tua cabeça até a planta dos teus pés, você rompendo em fé, vivendo milagres e experimentando a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que Deus guarde você, livre você, sustente você, abençoe você, e que seja abençoado os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus para que o Deus de paz te sustente e te dê livramento, e veja graça diante de você e ponha graça em você diante dos homens. Eu oro em nome de Jesus para que famílias escondidas em Deus, mergulhadas em Deus, possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje e para sempre. Essa é a nossa oração, Paizinho. Nós te agradecemos por esse ano, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê nisso, você pode ficar de pé, você pode dar um grito de liberdade, irmão. Você pode celebrar o melhor ano da sua vida e os melhores anos que estão a caminho. Incendiário comigo aqui, eu preciso de pelo menos 40 incendiários hoje. Eu não sei se você reparou, mas a gente expandiu a igreja e a gente já tá full house, já tem gente lá na arquibancada no final. Então a gente precisa aumentar o número de incendiários para equilibrar aqui com o número de visitantes, ok? Você tá comigo? Bom, hoje eu não vou trazer um sermão, eu quero trazer só uma reflexão, porque a gente vai ter um momento ainda com... Obrigado pelo ar, glória a Deus por isso. A gente vai ter um momento ainda profético com a Bethel, mas a gente teve nessa semana uma perda que foi notícia em todos os jornais. E se você ainda não sabe, essa semana aconteceu um acidente e uma artista super famosa no Brasil, e mais do que isso, ela tem um carisma, até com pessoas que não curtiam necessariamente o seu estilo musical, que é o meu caso, mas o carisma dela é algo que é inquestionável.
E pela manhã eu lembro de ter visto a notícia, caiu o avião da Marília Mendonça, mas ela e todos os passageiros estão bem. Eu acho que 20 minutos depois aparece a nota de falecimento, e a única frase que para mim ficou muito claro o tempo inteiro, eu pensei nisso, é que a vida é um sopro. Talvez você tenha pensado nisso nessa semana, talvez você tenha lido alguém que falou sobre isso essa semana. E se você não teve essa oportunidade, eu quero, através da reflexão de hoje, gerar essa oportunidade da gente refletir. A vida é um sopro. Você pode declarar isso comigo? Diga: a vida é um sopro. Isso não é um pensamento negativo ou vitimista, não é um sentimento de se sentir menor do que realmente somos. É só uma forma da gente refletir o quão limitado é a nossa matéria. E isso faz com que a gente perceba o quão poderoso é a eternidade. Eu queria te pedir, em nome de Jesus, a não se distrair, olhar para cá. Eu queria pedir para que nenhum voluntário se mova, porque todas as vezes que a palavra é liberada, só existem dois caminhos. Não tem neutralidade no reino. Quando a palavra é liberada, ou ela traz juízo, ou ela traz salvação. E eu quero construir com você uma ponte para a eternidade. Tem pessoas que vão acessar a eternidade hoje através de uma rendição total a Jesus. Você está comigo? É para isso que Deus chamou a gente, é para isso que Ele estabeleceu a igreja. É uma agência do céu na terra. É como alguém que libera bilhete para a eternidade. A diferença é que você não precisa pagar por ele. Jesus já pagou, já está pago, amém? Então tem uma passagem que está em Tiago 4,14, diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. E eu lembro que essa passagem me marcou porque eu li num livro de alguém que foi um dos mestres que ajudou a construir a minha cosmovisão, os meus fundamentos da fé, que é o pastor Drummond Lacerda. Tem um livro dele que ele fala exatamente sobre isso. A vida é como um homem que acorda pela manhã, olha pela janela, tem cerração lá fora, ele vai para a cozinha, prepara um café, e quando ele volta, a neblina já se foi. Essa é a duração da nossa história comparada com a eternidade de Deus. É um sopro, passa muito rápido. E eu queria de verdade que você deixasse essa palavra construir algo em você. Pastor, você não acha que vai ficar muito down? Não, down é alguém que poderia ter ouvido falar sobre a eternidade através da minha vida, não ouvi porque a gente usou o púlpito para qualquer outra coisa. Isso é down. A gente está exercitando aqui, manifestando o ministério da reconciliação. A Bíblia diz: fomos reconectados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação, através do qual Deus nos convida agora para sermos canais para a eternidade. Você é uma ponte que leva pessoas para a eternidade. Sabe, sacerdote, se eu não me engano, no latim, na sua origem, significa pontífice. Pontífice nada mais é do que construtor de pontes. Todo sacerdote tem o ofício de construir pontes. Nós somos, depois da nova aliança, estabelecidos como reis e como sacerdotes. Nós governamos na terra e nós apontamos para o céu. Nós governamos na terra e nós levamos pessoas para os céus. Esse é o ministério que Deus confiou para você. Você é um construtor de pontes. Quando você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém e essa pessoa é tocada pela vida de Deus, você construiu uma ponte conectando essa família com a eternidade. Você está comigo? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A vida é um sopro, irmão. A vida é um sopro. Alguns momentos que a Zinha já até me questionou por falar tanto isso. Amor, você não acha que você fala demais sobre isso? Sobre a experiência de quase morte, repensar e tratar todos os dias como se fossem os últimos. Mas cada dia mais, em especial nesses últimos 2 anos que estão sendo insanos, eu nunca vi a gente perder tanta gente especial como nesses 2 anos. Pessoas da família, pessoas próximas, pessoas que são referências para a nossa geração. 2019, 2020 e agora o finalzinho de 2021 é uma janela na história da nossa geração que precisa ser levada em consideração. Eu sempre penso nessa perspectiva, irmão. Como eu não sei quando vai ser o último dia, eu preciso tratar todos eles como se fosse a última vez, porque um dia eu vou acertar. Para pensar. Quem estava no último show da Marília Mendonça não tinha ideia que aquele seria o último show.
Para pensar. Ela não tinha ideia que aquele seria o último show. E a pergunta que eu sempre me faço quando eu vou pregar a palavra em especial é: se eu soubesse quando seria a minha última mensagem, o quanto eu me entregaria nela? Então, como eu não sei, eu preciso me entregar como se fosse a última vez, todas as vezes. Se aquela fosse a última vez, quão diferente seriam alguns abraços que a produção daria nela? Quão diferente seria o público cantando as músicas junto com ela? Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Se Deus deixasse a gente saber quando é a última vez, como seria a tua adoração no último culto? Como seria a tua entrega no último culto? Como seria a nossa generosidade no último culto? Para onde eu vou, o saldo da minha conta não interfere. Então deixa eu gerar frutos que vão frutificar na eternidade. Deixa eu semear na vida de famílias que mesmo quando eu não estiver aqui, vão estar sendo tocadas por algo que eu ajudei a construir com Deus. Como seria o nosso louvor se fosse o último louvor? Alguém recebe isso? A vida é um sopro, irmão. Mas isso não tem que ser uma frase no Instagram quando alguém famoso morre. Isso tem que ser uma conduta de jornada, principalmente na nossa relação com Deus. A vida é um sopro. Pastor, eu estava aqui ontem, vou descansar pela manhã. É pecado? É claro que não. Descansa, faz o que você quiser. Mas se você entende que uma conferência profética pode liberar algo diferente, não perde essa oportunidade. Eu brinquei com o irmão ontem. Ele falou: pastorzão, vou chegar cansado em casa, não sei se eu consigo vir de manhã. Eu falei: quando você está em viagem, como é que você faz? Você acorda cedo, toma café e você quer aproveitar, porque você só tem mais 2 dias de viagem. Eu lembro quando eu vinha para a América, quando eu vim a primeira vez, eu estou com 33, acho que eu vim com, 28 anos, a minha primeira vez aqui. E aí acabava o dia, não tinha mais nada, restaurante fechado, não tinha atividade. Eu lembro que a gente falava: e aí, vamos fazer o quê? Vamos para o Walmart, que é 24 horas. Vamos competir com aqueles carrinhos elétricos. A gente competia nos corredores, a gente jogava basquete lá na sexta. A gente se fantasiava com as fantasias do Walmart. A gente queria aproveitar cada minuto. Por quê? Porque daqui a 3 dias a gente embarca de volta. Porque daqui a 2 dias a gente embarca de volta. Agora, em algum momento a gente vai embarcar de volta. Eu lembro que eu preguei semana passada, irmão. Semana passada eu falei, olha que incrível isso. Eu falei: gente, é incrível quando Deus cura. O que a gente não pode esquecer é que a cura, mesmo sendo poderosa, ela é limitada. Porque Deus curou meu coração há 5 anos atrás, mas em algum momento, algum dia, Ele vai parar de bater. Chegou a minha vez. Pode ser daqui a 60 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos, eu não sei. Mas algum dia Ele vai parar de bater. Então guarda isso. A cura que toca o físico é poderosa para testificar, edificar, apontar, revelar, manifestar. Mas a salvação continua sendo o maior milagre liberado por Deus debaixo dos céus e sobre a face da terra. Porque o meu corpo vai morrer um dia, mas o meu espírito, estando em Deus, permanece com Ele para sempre. É por isso que a gente foi chamado, irmão. Anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano em que cativos serão libertos, enfermos serão curados e filhos voltam para a casa do Pai. Às vezes a gente tem um pensamento equivocado sobre a eternidade, e tem muita gente que acha que a eternidade começa quando a gente morre. Mas eu queria compartilhar isso com você. Você está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? A eternidade não começa quando você morre. A eternidade já está acontecendo. Olha para mim. A eternidade já está acontecendo. O timer já foi ativado. O que vai diferenciar quando a gente morrer é para onde a gente vai. Deus está dizendo: você pode escolher o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas ainda assim Ele fala: mas escolha a vida. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas me escolha. Já me perguntaram: pastor, se Deus é tão poderoso, por que Ele não destruiu o inferno no princípio? Irmão, porque a relação com Deus tem que ser uma escolha, não é falta de opção, é uma opção. Qual seria a graça de escolher a Ele se não tivesse nenhuma outra opção?
para mim fundamentalmente não tem sentido. Eu estava até falando com o staff esses dias, com algumas pessoas do staff. Por exemplo, descontar o dízimo em folha para mim não faz sentido. Porque qual é o poder de um princípio que eu cumpro se eu não tive nenhuma oportunidade de quebrá-lo? Não tem como eu não dizimar, porque é descontado em folha. Então como que esse princípio tem força se não havia uma oportunidade de não cumpri-lo? O princípio tem força quando eu poderia escolher qualquer outra coisa, mas eu escolho o princípio. A minha relação com Jesus tem força quando eu poderia ter me relacionado com qualquer outra coisa, mas eu escolho Jesus. A minha jornada com Deus tem força quando eu poderia ter escolhido escrever qualquer outra história, mas eu escolhi a história que Ele escreveu para mim. Foi uma escolha. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está comigo? Faz sentido. É por isso que a fidelidade é tão poderosa. Você poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas você escolheu mais um dia a pessoa que Deus deu para você. E no dia seguinte, de novo, no dia seguinte, de novo. É um princípio. Eu lembro que eu compartilhei um pensamento do Francis Chan, se eu não me engano, alguns meses atrás, e ele fala que é louco como que a maior parte das perguntas que nós pastores recebemos hoje sobre o céu são pessoas com medo de ir para o inferno. Então perguntam: como eu faço para não ir para o inferno? O que eu preciso fazer para conseguir ir para o céu? Quais são os limites que eu posso tramitar sem perder a salvação? Ou, enfim, eu não vou entrar nessa questão de doutrinário se perde ou não. O ponto é que a crise da nossa geração é que a maior parte das pessoas tem buscado o céu só como um livramento para não ir para o inferno. Mas o céu não deve ser um lugar desejado porque a gente não foi para um lugar pior. O céu só tem graça porque Deus está lá. Porque qualquer lugar sem Deus se torna um inferno. Qualquer lugar com Ele se torna céu. Você está comigo? Jesus que existiu no meio do deserto. Era calor, ele estava com fome, estava sendo tentado não por um principado da potestade, pelo próprio Satanás. Mas ele resiste no deserto. Adão se perde no paraíso. Os lugares se tornam especiais por quem está lá, irmão. O céu é um lugar que eu desejo estar, porque o meu Pai está lá. Você está comigo? Diga amém. A vida é um sopro, irmão. Romanos 5,17, é por isso que eu queria ficar só na reflexão, que se deixar eu vou direto. Eu tenho mais 4 minutos, alguém está recebendo algo de Deus? Romanos diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Irmão, esse é o desafio. Olha para cá. Enquanto você está aqui, o teu desígnio é reinar em vida. O que a gente não pode esquecer é que a nossa história não se resume a isso daqui. Esse é o desafio. Olhar para a terra a ponto de governar nos dias atuais, olhar para os céus a ponto de saber que lá é o meu destino final. Quando eu estou em um dos extremos, eu só estou esperando que Jesus venha, Maranata, a hora vem, e eu não quero exercer o meu ministério, o meu chamado, reconciliar filhos. É como alguém que não toca naquilo que está morto por medo de se contaminar. A igreja por muito tempo foi assim. Você não pode ir nesses lugares, você não pode falar com essas pessoas, você não pode, irmão. Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja tem que estar lá. Não faz sentido a gente receber a salvação, se trancar em casa e falar: eu só estou esperando Jesus chegar, volta logo Jesus. Não, calma. Até que Ele chegue, governe. Até que Ele venha, reconecte filhos com Ele. Até que Ele venha, exerça o teu chamado, o teu ministério, frutifique. Agora, o outro extremo é a gente só focar nas coisas da terra. Tem igrejas que a sua teologia só é focada naquilo que Deus pode dar para você nesse tempo. São campanhas de prosperidade, campanhas de mover financeiro, campanhas de cura física. Pastor, mas isso não é de Deus? É de Deus, mas Deus não se resume a isso. Se eu olho para Deus como um canal que só cura, eu trato Ele com a mesma autoridade que eu trato qualquer remédio que funciona.
Se a minha relação com Deus é pautada só em provisão financeira, eu olho para Ele como qualquer empréstimo disponível no banco. Irmão, Deus não é só aquele que cura, Deus não é só aquele que provê, Deus não é só aquele que me guarda, Deus não é só essas coisas. Antes de todas as coisas, Ele é aquele que se entregou por mim. Aquela coroa era minha, aquela cruz era minha. E porque a minha maldição foi sobre Ele, a bênção dele veio sobre mim. Então eu tenho acesso à provisão porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à cura porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à liberdade porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à paternidade porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso ao reino porque antes eu fui salvo. Irmão, o maior milagre do evangelho é um escravo se tornar filho. Não é alguém pobre se tornar empresário. Não é alguém pobre se tornar empresário. Eu tinha 10 empresas, fali e Deus restaurou. Eu tinha 2 negócios, agora é uma multinacional. Isso é bom, mas uma teologia pautada em coisas da terra nos faz esquecer dos céus. Esqueceram de falar do céu, irmão. Então guarda isso, declara isso comigo. Diga: eu fui destinado a reinar. Diga: eu vou reinar na terra, mas os meus olhos estão firmados nos céus. Intercessores, eu já falei sobre isso aqui. O que é um intercessor? Intercessão significa entre sessões. Todos somos intercessores. Governamos na terra, apontamos para os céus. É de lá que vem o meu socorro. Elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e me chamou para governar com Ele nos céus e na terra. Filipenses 3:20, eu estou finalizando e o music pode subir. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a hora que alguém glorifica, essa é a hora que a gente celebra. Eclesiastes 3:11 diz: porque Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Olha para mim, abaixa só um pouquinho o volume aqui da guitarra. Olha para mim, olha para mim. Você sabe por que a gente está tão ansioso? Porque Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Só que a gente está tentando preencher esse anseio com coisas que são temporárias e não preenche. E a gente não entende por que está cada vez mais ansioso, porque a gente continua tentando se alimentar com coisas que não suprem a fome que a gente tem. A fome que a gente tem é fome de Deus. A fome que a criação tem é fome pela eternidade. Deus colocou em você. Então guarda isso, irmão. Eu não consigo preencher o vazio da eternidade com nenhuma outra coisa senão a presença do Deus eterno. Nada na terra é capaz de preencher o vazio que habita em você. Eu sei que você já ouviu isso tantas vezes, e alguns de nós ouvimos tantas vezes, que a gente considera quase como um jargão evangélico, e a gente nem entende mais o poder que essa declaração carrega. Existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Você está comigo? Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Cara, isso é muito poderoso. Vocês conseguem me enxergar ainda com tanta fumaça? Vocês estão aqui? O pessoal da fumaça está bem empolgado nas últimas semanas. Está parecendo com aquele show do Gustavo Lima que virou meme. Eu estou achando que é o mesmo voluntário que estava lá. Foi dispensado, veio para cá. Vigia, hein, Léo? Só se vive uma vez, hein, meu filho? A vida é um sopro, mas não precisa também ter tanta fumaça. Eu descobri desejos que nada nessa terra é capaz de suprir. Só tem uma explicação lógica: eu não fui feito para esse mundo. 1 Coríntios 15:19 diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Hoje está demais.
João 11:21 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você pode celebrar isso, igreja. Essa é a confiança que nós temos. Se tem alguma coisa que é temporária, é a morte. A morte é temporária para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ainda que morra, viverá. Você pode ficar de pé no teu lugar? Eu quero ministrar com você, eu quero liberar algo sobre você. Deixa eu te fazer imaginar algo, olha para cá. Imagina que eu deixasse uma torneira aberta aqui durante o culto, com água potável fluindo. Imagina isso. Ia ter gente desesperada aqui, com 10 minutos de culto você já está desesperado. Você está falando, alguém desliga essa torneira, alguém fecha essa torneira, pelo amor de Deus, tem água indo embora. Alguém fica nervoso quando vê desperdício? Quando vê alguém lavando calçada com água limpa, a gente vê muito isso no Brasil, né? Eu vi um meme há um tempo atrás de uma mulher debaixo da chuva, com guarda-chuva, regando a grama. Tem gente que não está satisfeita em desperdiçar, ela quer desperdiçar com força. Então imagina, uma torneira aberta com água fluindo. Nos primeiros 10 minutos você está incomodado, nos primeiros 20 minutos você está revoltado, depois de meia hora você não está entendendo por que tanto desperdício. Eu queria que você entendesse que é assim que os céus olham para a gente, enquanto a gente ainda não entendeu o motivo pelo qual foi gerado. Enquanto a gente não entrega a nossa vida para Jesus, é um desperdício que a gente está fazendo. Tem vida se esvaindo, quando na verdade o que Deus tem para nós, irmão, é superior a tudo que você já experimentou até aqui. E é isso que eu vim ministrar nessa manhã. Se a vida é um sopro, eu não quero perder mais nenhum fôlego para me render para Ele completamente. Se a vida é um sopro, eu não quero perder mais nenhum culto. Eu não quero perder mais nenhuma oportunidade de adorá-lo. E deixa eu fazer um convite para você, deixa eu alinhar o coração. Se tem alguém que está aqui, talvez o teu coração se fechou para algo que eu falei, algo que você não concorda com a administração ou com o louvor, algo que você não concorda com voluntários, deixa eu te fazer um convite. Saia e plante raízes no lugar onde teu coração está sendo alimentado, porque a vida passa rápido demais para a gente perder tempo tolerando o que deveria ser celebrado. Você está comigo? Guarda isso, eu estou ministrando. Nenhum pastor que não tem um coração saudável falaria o que eu estou te falando, irmão. Se você entende que existe algo de Deus, que Deus trouxe você para esse lugar, que Deus quer plantar você nesse lugar, então firme estacas, estabeleça raízes. Mas se não é esse lugar, se não conectou, se os teus filhos não estão sendo bem alimentados, se o teu coração não está sendo preenchido, irmão, a vida é um sopro, não perca tempo. Eu quero declarar isso sobre você. Você nunca mais vai ficar onde você é tolerado. Deus não te chamou para ser tolerado, Deus te chamou para ser celebrado. Você não vai administrar problemas. Problemas não são para ser administrados, problemas são para ser resolvidos. Você não vai olhar mais para o Evangelho como uma anestesia para a sua dor. O Evangelho não é para anestesiar a sua dor. O Evangelho é cura sobre toda dor. Não é feridas que não doem mais, são feridas que não estão mais abertas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!